pessoal, no vídeo anterior, então, a gente conceituou, explicamos aí uma série de coisas sobre variáveis e agora é hora de colocar a mão na massa e ver isso aqui em funcionamento, certo? Então, vamos lá para o VS Code e ver como é que isso aqui vai ficar. Então, estou aqui dentro do VS Code, vamos abrir aqui a pasta para esse vídeo. Na nossa sequência, esse aqui é o vídeo 09. Tá? Então, vou abrir essa pastinha aqui. Vamos criar aqui, então, um arquivo de exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, exemplo01.java. Lembra, exemplo com E maiúsculo. Java sempre, a extensão é sempre minúsculo, tá bom? Então, aqui estão sendo carregadas as extensões aí do Java para nos ajudar. Então vamos lá, vou digitar aqui, ó, palavra class, vou pedir para ele gerar para mim o bloco, pronto. Dentro do class, vamos colocar aqui o main, pronto. E agora vamos começar a testar aqui, ó. Primeira coisa de tudo, vamos colocar aqui o nome de uma pessoa. Então o nome de uma pessoa é um tipo de dados string, ok? String. Qual o nome que eu vou dar para essa variável? Vou chamá-lo de nome pessoa. Ok? Então, criei aqui a variável. Depois de ter criado essa variável, eu posso guardar um valor dentro dela. Então, eu escrevo aqui, ó, nome pessoa, recebe, e aí coloco aqui o nome. Certo? Agora eu quero exibir esse nome na tela para ver o que tem dentro dela. Então, nós aprendemos a usar o comando print e dentro aqui do comando print eu vou escrever o nome da variável. Ó, antes de eu colocar aqui, deixa eu mostrar o seguinte. Tá vendo aqui que nome pessoa ele está em amarelinho? Por quê? É uma indicação do compilador dizendo o seguinte, você criou uma variável, ou seja, você está reservando espaço e memória, mas você não está usando. Apesar de nós colocarmos um conteúdo dentro da variável, eu não usei a variável para fazer nada, eu só guardei um valor, mas e aí? O que eu vou fazer com esse valor? A partir do momento que a gente imprime o nome, aí ele fala, tá bom, então você usou a variável, então eu paro de indicar que talvez essa variável seja desnecessária, ok? Então vamos pedir para executar aqui esse código, e aí no terminal ele vai compilar e executar, e está aqui, ó, o nome que a gente deu ali para a nossa variável, certo? Ou pelo menos, na verdade, não é o nome da variável, é o conteúdo dessa variável, tá? Então, da mesma maneira, eu poderia colocar conteúdos, como eu coloquei aqui, né, dentro de variáveis numéricas, e fazer operações matemáticas com elas e tudo. É o que eu vou fazer aqui num próximo exemplo, tá? Eu vou deixar esse primeiro aqui como referência e vamos criar aqui agora o exemplo 02.java. Percebe que agora a classe já foi criada, né? Porque as extensões já estavam carregadas. Então eu vou criar aqui o main. Fechar esse exemplo anterior aqui. Então aqui vamos criar agora uma variável numérica, ó, int. Vamos criar duas variáveis numéricas. Eu vou chamar a primeira de número 1 e a outra de número 2. Como eu não disse ainda para que eu vou usar esses valores, então estou chamando simplesmente de número, está bem genérico, mas nesse cenário nosso aqui, tudo bem. Então, na primeira variável, eu vou guardar aqui, ó, o número 10. Tá bom? E aí eu quero mostrar uma questão para vocês aqui. Se eu pedir para exibir o conteúdo desta variável número 1, veja que ele parou de ficar ali em amarelinho, né? Número 2 ainda está, porque eu não estou usando essa variável. Se eu pedir para rodar, apesar da indicação aqui de warning, né? Ele roda o programa. Lembra? Warning, eu rodo o programa. Se fosse um erro em vermelho, aí eu já não consigo mais rodar o programa, porque eu preciso corrigir o problema, quando é um erro, antes de conseguir executar. Tá bom? Só para lembrar vocês aí.
Agora eu vou tentar fazer uma outra coisa. Eu vou tentar imprimir ou exibir na tela o valor do número 2. Olha só o que acontece. Ele está indicando erro nesse caso. Por quê? Vou colocar o mouse, na verdade já está até destacado aqui embaixo. Ó. A variável número 2 pode não ter sido inicializada. E de fato não foi. O que é inicializar a variável? É colocar algum valor inicialmente dentro dela. Por quê? Quando eu peço para exibir o valor da variável número 1, eu tenho que exibir, porque a gente colocou um conteúdo dentro dela. Já a variável número 2, nós não colocamos nenhum conteúdo. Então, o que vai acontecer? O Java não sabe o que mostrar aqui, porque não tem nada dentro da variável. Entende? Eu preciso preencher essa variável com alguma coisa antes de conseguir exibir o conteúdo na tela. Então, olha só que interessante que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer assim, ó. A variável número 2 recebe a variável número 1. Ou seja, o mesmo conteúdo da variável número 1 estará na variável número 2. Vamos ver se isso é verdade. Vou pedir para rodar. E olha lá, 10 e 10. Uma outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Eu vou voltar lá na variável número 1, só que dessa vez eu vou trocar o conteúdo para o conteúdo 20. E vou pedir para mostrar novamente o valor das duas. Será que, ao alterar a primeira variável, já que ela foi atribuída para a segunda variável, a segunda também vai ter o conteúdo alterado? Será? Vamos ver. Olha lá. Não foi alterado, né? Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui? Quando nós fazemos a atribuição de uma variável para outra, não estou criando nenhum laço, nenhuma ligação entre essas duas variáveis. O que a gente está fazendo é simplesmente uma cópia do valor. Ou seja, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar o conteúdo que estiver guardado dentro da variável número 1 e estou copiando este valor para dentro da variável número 2. É uma cópia de valor, portanto, as duas ficam com o mesmo conteúdo, ok? Por isso que aqui embaixo, a hora que eu troco o conteúdo de uma variável, isso não afeta a outra, tá? Eu não faço essa associação aí. Tudo bem? Esses são dois conceitos bem importantes. Eu vou deixar os dois aqui, só que eu vou colocar uma anotação, um comentário aqui, ó. Copia o conteúdo da variável número 1 para a variável número 2. É claro que num programa real a gente jamais faria esse tipo de comentário, né? Um comentário chamado comentário inútil. Como assim? É porque um programador sabe que isso aí está sendo feito, então explicar para ele que eu estou copiando não faz sentido. Na realidade, isso é uma anotação para quê? Para nós que estamos, né, você que está aí começando a sua jornada, se lembrar do que essa linha faz. Mas daqui a pouco você também não vai mais precisar desse tipo de comentário, ok? Assim como eu posso comentar aqui, ó, cria, a gente usa uma outra palavra também, que é declara, cria ou declara duas variáveis inteiras, ou do tipo inteiro, tá bom? Então, quando eu falar assim, eu estou declarando uma variável, a mesma coisa que dizer que eu estou criando esta variável, estou reservando um espaço em memória para essas duas variáveis, tá bom? E um terceiro e último exemplo que eu quero fazer aqui com você é o seguinte, ó, acumulando terminais lá, lembra que eu já falei sobre isso? Vamos fechar os terminais que eu não preciso mais, para não acumular aqui, né? Eu quero falar o seguinte, ó, int número, eu posso também fazer isso aqui, pessoal, bem comum, tá?
declarar a variável e já inicializar. Faz tudo na mesma linha. Já cria e já preenche essa variável com alguma coisa. Ok? E outro detalhe é isso aqui, ó. Número recebe, e aí eu posso atribuir para essa variável uma expressão matemática. Por exemplo, 2 mais 3 vezes 5. É uma expressão matemática, certo? Então, e aí depois eu peço para exibir aqui. Agora a pergunta, né? Qual será o valor que será impresso aqui nesse caso? 2 mais 3, 5, vezes 5, 25. Será que é isso? Não, é 17. Por quê? Porque quando eu tenho uma expressão matemática, valem as regras matemáticas, ou seja, multiplicação antes da soma. Então, ele primeiro multiplica 3 vezes 5, 15, e depois ele soma 2. Ok? Se eu quiser alterar esta ordem aí eu faço o seguinte, ó, deixa eu deixar como comentário aqui. Aqui eu vou colocar assim, ó, resultado 17, e aqui embaixo, resultado, aliás, perdão, 13, 5, 15, 2, 17, isso aqui vai ser 25. Por quê? Eu vou fazer com que ele some primeiro. Para isso, eu vou colocar aqui ó, um par de parênteses, certo? Então, a gente tem aqui primeiro a soma e depois a multiplicação. Então, se eu executar novamente, olha lá, agora o resultado é 25. Então, o que eu quero mostrar nesse exemplo aqui? Que quando você tem do lado direito alguma coisa que precisa ser calculada, primeiro esse cálculo será feito para que depois a gente jogue o resultado na variável. Então, sempre resolve o lado direito da expressão e depois a gente resolve o lado esquerdo dessa expressão. Fechou? Agora eu vou propor um exercício para vocês, tá bem? Na verdade, a gente já passou por isso, mas a gente só viu na teoria. Agora eu queria propor algo para você pensar aí, tá bom? É o seguinte. Lembra da história dos operadores lógicos, né? Em que a gente tinha a seguinte questão. Eu quero saber se eu vou passar de fase no jogo ou não. Vou para a próxima fase ou não vou para a próxima fase? É isso que eu quero resolver. Para fazer isso, eu tenho que fazer duas comparações aqui, que é verificar se eu tenho pelo menos 1000 pontos ganhos na fase e se eu encontrei ou não uma certa chave. Então, eu tenho que montar essa expressão, só que dessa vez, então, usando variáveis, tá certo? E mostrar algum resultado na tela. Então, eu quero propor o seguinte, pausa o vídeo aí agora e pense um pouquinho sobre isso, como é que você resolve. Na sequência, você volta, né, o vídeo e vê como é que ficaria a solução, tá bom? Então, procura pensar aí no raciocínio. Como é que você faz isso? Bom, estou voltando aqui então. Estou considerando que você pausou o vídeo. Vamos ver como é que a gente poderia resolver isso. Eu vou colocar aqui um arquivo novo chamado, então, exercício, tá bom? .java. Ele criou aqui para nós a classe exercício. Vou criar um main aqui dentro. E o que está envolvido lá, pessoal? A quantidade de pontos obtidos numa fase, certo? Então, eu vou considerar que pontos é um número inteiro. Eu não tenho um ponto e meio, ou eu tenho um ponto, eu tenho 2. Então, eu vou declarar uma variável inteira chamada pontos. O que mais está envolvido lá? Se eu achei a chave dourada ou não. Então, achei ou não achei, só tem dois estados, certo? Verdadeiro ou falso. Então, nessa situação, eu declararia aqui uma variável chamada, ou do tipo boolean, chamada, por exemplo, achou a chave. Vou colocar assim, ó, achou chave dourado, para ficar bem claro aqui. E esse cara vai ser verdadeiro ou falso, certo? E o que eu quero saber? O que eu quero saber é se passou de fase ou não. Passou de fase ou não, de novo é ou passa ou não passa, verdadeiro ou falso. Então teria uma outra variável boolean aqui chamada passou de fase.
Poderia colocar essas duas variáveis aqui, ó, na mesma linha, tá bom? Poderia colocar assim, ó, achou a chave, vírgula, passou de fase. Aí eu não preciso declarar separado aqui embaixo. Pode fazer separado ou na mesma linha, tá bom? Bom, e aí, agora eu tenho que colocar os valores. Vamos pensar assim, por exemplo, ó, pontos igual, vamos imaginar, lá são, se eu só me recordar, 1000 pontos, ok? Então, eu quero que o resultado seja passou de fase. Então, eu vou colocar aqui 1500 pontos, tá? E achou a chave, eu vou colocar que ele achou a chave, tá? E agora vamos calcular se ele passa ou não de fase. Então a expressão seria assim, ó, passou de fase, vai receber como resultado, são duas condições, certo? Eu tenho aqui, eu vou colocar em parênteses para ficar mais claro, outro parêntese. Como é que eu vou ligar essas duas condições? Pode ser com e ou pode ser com ou. A gente pode fazer as duas aqui. O e significa que os dois lados, as duas partes têm que ser verdadeiro para que ele passe de fase. Então, eu vou colocar aqui, ó, pontos tem que ser maior que 1000, essa é a primeira condição, e a outra é achou chave dourada. Eu não precisaria disso aqui, mas eu vou colocar, depois a gente volta aqui, tá? Então, achou chave dourada tem que ser igual a verdadeiro. Então, eu tenho que ter achado a chave dourada e tenho que ter mais do que 1000 pontos. Então, o resultado, eu vou pedir para exibir assim. Passou de fase e na frente o valor da variável para dizer se ele passou ou não. Vamos fazer um primeiro teste aqui? Então, olha lá, ele falou que passou de fase é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho mais do que 10.000 pontos e eu achei a chave. Vamos brincar um pouquinho com esses valores aqui. Vamos dizer que passou, achou a chave é falso. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Não passa porque eu não achei a chave. Porém, se ao invés de um e fosse um ou, aí agora é verdadeiro. Por quê? Porque o ou, lembra, basta um dos dois lados serem verdadeiros. No caso aqui, achou a chave verdadeira, então não importa os pontos, certo? Então, você pode aí depois brincar com essa questão, ficar trocando os valores aqui e ver o que acontece em cada situação, tá bom? Isso aqui é um pouquinho da prática aí de como é que a gente lida com variáveis. Daqui para frente a gente vai usar isso o tempo todo. Eu sugiro que você faça aí algumas experiências a mais, treine um pouquinho, veja como é que as coisas funcionam, tá bom? E por isso, por hoje, né, por esse vídeo aqui é só isso. A gente se vê no próximo. Um grande abraço.